Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, ao nos reunirmos na Tua presença nesta noite, com a Tua palavra aberta em nossas mãos, vem abrir-nos a mente, o coração, os ouvidos e os nossos olhos também, para contemplarmos a glória da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não queremos sair daqui, Senhor, sem antes termos tido um verdadeiro encontro com o Mestre, sem termos recebido dele a sua palavra, sem ouvirmos a Tua voz a nos chamar para seguir-te e obedecer-te de todo o nosso ser. Faze isso hoje, Senhor, pelo poder da Tua palavra, do Teu Santo Espírito presente entre nós, te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos sentar. Quantos aqui já tiveram experiência de subir um dos vários montes da nossa cidade? Pedra do Pontal, Pedra Bonita, Morro da Urca, Corcovado, todos? Imagino que a maioria aqui. Okay? O que mais te impressionou e te impressiona acerca dessas experiências ao topo desses montes? O que mais te chama a atenção? O que mais te cativa ao estar lá em cima? O que mais me impressiona, sempre me impressionou, são 2 coisas. Primeiro, é a beleza da nossa cidade, é a beleza do cenário carioca, vendo as montanhas meio que mergulhando para dentro do mar, vendo todo o traçado ondulado da orla carioca, algo sem igual, de tirar o fôlego. Mas não só a beleza da cena, mas a clareza da visão privilegiada de quem chega ao topo desses marcos da nossa cidade. Bem, creio que há momentos em nossas vidas que se assemelham a essas experiências.
algo que os americanos e os ingleses chamam de Mountain Top Experience, ou seja, experiência do tipo topo da montanha. Você já esteve lá? Momentos em que a vida parece tomar uma proporção bela e ordenada, ou você consegue ter uma visão da beleza, da ordem da sua vida, com uma clareza sem igual. Talvez o dia do seu casamento, talvez o nascimento de um filho, de um neto, ou quem sabe uma daquelas experiências com Deus a sós no quarto, em oração, diante da palavra do Senhor. Bem, eu creio que o relato desta noite, que nós acabamos de ler, fala de uma experiência como essa, na vida de 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, o círculo mais íntimo do Mestre, entre todos os seus discípulos, que aconteceu literalmente no topo de uma montanha, quando da transfiguração de Jesus, conforme registrado em Marcos 9, 2-13. A localização desse relato é importantíssima. Estamos aqui literalmente no coração, no centro do Evangelho, e no momento de transição na narrativa. Até aqui, em Marcos, se você tem acompanhado conosco a série, nós temos visto que o livro se dedica a responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Ou seja, qual é a sua identidade verdadeira? Mas a partir daqui, ou melhor, a partir da cena que estudamos na semana passada, daquele retiro de Jesus com seus 12 discípulos nos arredores de Cesareia de Filipe, conforme registrado no capítulo 8, a partir daqui e até o fim do livro, nós veremos uma segunda pergunta que é respondida. Não quem é Jesus, mas o que ele veio fazer aqui na terra, ou seja, a pergunta sobre a sua missão. E no relato desta noite, também conhecido como a transfiguração de Jesus, nós veremos a união ou a junção das respostas a essas duas perguntas, com uma beleza e uma clareza sem igual. Então, assim como as duas faces de uma montanha se unem, se juntam para formar um cume, assim também as duas metades do relato desta noite se unem para nos ensinar uma lição muito clara. Na primeira metade, versículos 2-8, quando Pedro, Tiago e João estão subindo com Jesus ao topo do monte, quando Jesus finalmente foi transfigurado diante deles, Jesus responde à questão referente à sua identidade, quem ele é. E na segunda metade, dos versículos 9-13, quando da descida de Jesus do monte com seus discípulos, vemos o Mestre respondendo a segunda pergunta que ele veio fazer aqui: qual foi a sua missão? Então, quem é Jesus? E o que ele veio fazer? Jesus Cristo é o glorioso Filho de Deus, que veio executar o juízo e a salvação final do Senhor por meio da sua morte e ressurreição. Esta é a lição. Jesus Cristo é o glorioso Filho de Deus, que veio executar o juízo e a salvação do Senhor por meio da sua morte e ressurreição. Bem, como o texto nos ensina isso? Mantenha a Bíblia aberta em Marcos capítulo 9, vamos acompanhar cada uma dessas metades do relato, começando pela subida de Jesus com os discípulos para o monte e depois acompanhando a sua descida com Pedro, Tiago e João. Primeira pergunta, concernente à identidade de Jesus: quem é Jesus? Os versículos 2-8 mostram claramente que ele é o glorioso Filho de Deus. Como este relato mostra isso? Bem, vamos examinar os detalhes deste acontecimento. Quando exatamente ocorreu a transfiguração? Onde isso aconteceu? Quem estava lá? E qual a importância de tudo isso? Bem, diz o versículo 2 que 6 dias depois, Jesus levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para um alto monte. Esses parecem ser detalhes banais da história, até que você faça a seguinte ponte. Séculos antes, conforme relatado no livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 12-16, um outro servo de Deus, no caso Moisés,
também subiu a um alto monte, Sinai, também acompanhado por alguns auxiliares, Arão, Nadab e Abiú, e depois Josué, onde ele também passou inicialmente 6 dias perante a glória de Deus. E naquela ocasião, após os 6 dias, Moisés também ouviu uma voz vinda a ele do meio de uma nuvem. A voz de Deus falou com Moisés do meio de uma nuvem no monte Sinai. E após permanecer naquele monte por mais 40 dias e 40 noites, quando Moisés desceu do monte, talvez você se lembre disso, Êxodo 34, o seu rosto resplandecia com a glória de Deus, a ponto de causar pavor e espanto no povo de Israel. Você está começando a ver as pontes? Os paralelos aqui? Pois bem, quem estava aqui no monte com Jesus? Quem apareceu de repente para conversar com Jesus, senão o próprio Moisés, aquele que teve um encontro semelhante com Deus séculos antes, conforme relatado no livro de Êxodo. E quem mais? Elias, outro que subiu o mesmo monte Sinai e que também viu e ouviu a glória de Deus. Ou seja, somando tudo isso, juntando todas as peças do quebra-cabeça, 6 dias, alto monte, a glória, a nuvem, a voz, Moisés e Elias presentes, nós estamos aqui diante de uma nova revelação da glória de Deus, semelhante àquelas no monte Sinai, diante primeiro de Moisés, o primeiro profeta da nação, o legislador de Israel, e depois diante de Elias, o grande profeta e promotor da lei em Israel. Mas apesar das semelhanças, há algumas diferenças notáveis. Primeiro, quando Moisés e Elias depararam-se com a glória de Deus no monte Sinai, eles contemplaram e conversaram com quem? Com Deus. E com quem que eles estão conversando aqui nessa história? No versículo 4, com Jesus, o próprio Deus encarnado, a própria glória de Deus encarnada diante deles. Parêntese, para quem tinha dúvida, Moisés e Elias não reencarnaram. Reencarnaram em quem? Em quem eles poderiam reencarnar? Só tem 4 outras pessoas aqui nessa história: Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles não reencarnaram nem em Jesus, nem em Pedro, nem em Tiago, nem em João. Não tem nada de reencarnação aqui. Eu não sei como, mas Deus, pela sua absoluta soberania, promoveu este encontro de Moisés e Elias com Jesus diante dos discípulos. Mas não há nenhuma dica ou sugestão de reencarnação aqui. E segundo, Moisés e Elias não conversaram com mais ninguém e ninguém conversou com eles. Não há nenhuma dica ou suspeita aqui de mediunidade. Então, se alguém quisesse conversar com Moisés e Elias nessa história, eles diriam: fala com o chefe, fala com Jesus, porque a gente veio falar com ele. Conversem com ele, é com ele que vocês devem falar. Ele é o rei, ele é o Deus encarnado, ele é a glória de Deus. Uma primeira diferença importante: Moisés e Elias estão conversando com Jesus aqui, a glória de Deus encarna. Mas há uma segunda diferença. Quando Moisés desceu do monte e o seu rosto resplandeceu com a glória de Deus, lembre-se que esta foi uma glória passageira. Paulo faz questão de mostrar isso lá em 2 Coríntios 3, que aquilo foi um efeito passageiro. Moisés, por assim dizer, resplandeceu com a glória de Deus como a lua resplandece com o brilho do sol. Enquanto os dois estiverem alinhados e desimpedidos pela terra, a lua brilha, caso contrário, ela some. Mas não é o caso de Jesus. A glória com que Jesus resplandeceu aqui era a glória que ele sempre teve, desde a eternidade passada, porque diz o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus do Novo Testamento, que Cristo é a própria manifestação do esplendor da glória de Deus. Então Jesus, por assim dizer,
abriu as cortinas, desvendou para todos verem ali, Pedro, Tiago e João, a sua glória, glória que ele sempre teve e sempre terá, glória antes oculta pela sua frágil humanidade, mas agora revelada no alto daquele monte, glória como a do próprio Deus. Agora você está entendendo a reação apavorada dos discípulos? Por que eles ficaram apavorados com essa revelação? É o que diz o versículo 6. Especialmente se isso aconteceu à noite. Há uma suspeita aqui de que tudo isso transcorreu à noite, porque no relato paralelo de Lucas 9, nós sabemos que Jesus levou os discípulos para orarem no alto do monte, e que Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Quando? Da transfiguração. Então imagine isso, ser acordado no breu, no meio da noite, por esse clarão com bilhões de lúmens resplandecendo de Jesus, e Moisés e Elias lá. Você não ficaria apavorado? Uma cena dessas? Eu ficaria. Mas em meio ao pavor, Pedro reconheceu algo que ele jamais poderia ter imaginado. Creio que nem mesmo no melhor sonho de Pedro, ao topo daquele monte, ele poderia ter esperado aquilo. Ver Jesus glorioso, com Moisés e Elias presentes. Pedro reconheceu ali um retrato vívido da glória de Jesus, glória esta maior que de Elias, maior que de Moisés. Não foi esta glória que Pedro tinha confessado versículos antes, quando perguntado: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o glorioso, o esperado, o Rei. E era essa glória que ele queria que todos vissem, que todos tivessem a oportunidade de contemplar no alto daquela montanha. Daí a sua sugestão, no versículo 5, que fizessem 3 tendas, uma para cada um, Moisés, Elias e Jesus. E a palavra tenda aqui também remete ao livro do Êxodo, porque Moisés se encontrava com a glória de Deus numa tenda, a tenda do encontro. Pedro está interessado em perpetuar este encontro com a glória de Deus em Jesus, para que outros vissem e concordassem com ele. Ele é o Rei, ele é o Messias, ele é o glorioso. Mas como o próprio texto indica, Pedro e os outros 2 discípulos logo caíram em si e reconheceram quão estúpida foi a sugestão de Pedro. Porque quem merecia uma tenda aqui não eram Moisés e Elias, era Jesus. Se ele queria levantar uma tenda, que ele levantasse uma e não 3. Era Jesus que foi transfigurado, não Moisés e Elias. E mais, Jesus precisava de tenda? Não, ele já tinha revelado a sua glória no deserto, ele já tinha revelado a sua glória no mar, ele não precisava de tenda, ele era o próprio Deus encarnado, a própria glória de Deus revelada aos homens. Mas mais alguém falou depois de Pedro. Quem falou em seguida nessa história? Diz o versículo 7, a seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouça. Então provavelmente assim que Pedro terminou a sua frase, ele, Tiago e João foram envoltos por essa nuvem, a nuvem da glória de Deus, tal qual aquela nuvem que se apoderou do topo do Monte Sinai. E dessa nuvem Deus falou. E já é a segunda vez que Deus fala nessa história. É a segunda e a última vez que ouviremos a voz do Pai audivelmente e claramente falando sobre o seu Filho. A primeira vez foi quando? No início do Evangelho, Marcos 1, no batismo de Jesus, quando o Pai disse: é Ele, este é o meu Filho, Ele é o meu servo, é Ele quem vai cumprir os meus propósitos aqui na terra. Mas a fala aqui de Deus é um pouquinho diferente daquela do batismo de Jesus. Algo semelhante e algo diferente. A parte semelhante é a primeira parte: este é o meu Filho amado. Já ouvimos isso?
no batismo. E essas palavras vêm de onde? Vêm do salmo que nós lemos no início do nosso culto, Salmo 2, que fala de um rei, fala de um filho de Israel, alguém separado por Deus e apontado para governar Israel e todas as nações, um glorioso Messias que despedaçaria as nações com um cetro de ferro, que receberia as nações como herança, que merecia todo o temor, e todo o tremor, e toda a atenção dos reis da terra. Deus Pai está dizendo dos céus: é Ele, este Jesus é o Rei, é o Messias, Ele é o meu próprio Filho amado, Deus em carne. Mas a segunda parte é inusitada, é nova aqui. Ouçam, de onde vem isso? Possivelmente do próprio Salmo 2, que termina dizendo: adorem, vocês adorem o seu com temor e tremor, acatem as suas advertências, ouçam este rei. Mas provavelmente essas palavras vêm do livro de Deuteronômio capítulo 18. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E o que diz Deuteronômio 18:15? Ou melhor, quem registrou estas palavras de Deuteronômio 18:15? Moisés, aquele que estava lá no monte com Jesus. Moisés, o primeiro profeta de Israel. Em Deuteronômio 18:15, Moisés profetizou o seguinte: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam! Deus está dizendo em alta voz: o tempo chegou, a profecia está se cumprindo, o que Moisés esperava, eu estou realizando. Chegou o profeta, chegou aquele que veio revelar os meus propósitos na terra. É Ele, é Jesus, o meu Filho amado. Ouçam-no, sigam para onde quer que Ele os levar. E para que não houvesse nenhuma dúvida a esse respeito, voltando para Marcos 9, versículo 8, logo após a fala de Deus, usando palavras do Salmo 2 e de Deuteronômio 18, o que acontece? Versículo 8 de Marcos 9: repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A mensagem não poderia ser mais clara, não? A glória de Moisés passou, a glória de Elias passou, chegou aquele que é maior que todos os profetas de Israel. É Ele que vocês devem ouvir, Jesus, o glorioso Filho de Deus. Ouçam! Meus irmãos e minhas irmãs, o que tudo isso tem a nos ensinar hoje? Em um tempo em que dominam o pluralismo e o inclusivismo religioso, esta mentalidade que diz que há vários caminhos para Deus, que não existe uma religião melhor que a outra, que você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, e que todos nós devemos ser sinceros a respeito da nossa fé e de como nós cultuamos a Deus, que no final todos os caminhos levarão ao mesmo destino, ao mesmo Senhor, à mesma glória, onde em nome do politicamente correto, a igreja e as escrituras vêm sendo sistematicamente amordaçadas, o testemunho do evangelho vem sendo abafado, onde é apenas permitido e tolerado dizer que Jesus é um caminho para Deus, mas não o caminho para Deus, que o cristianismo é uma alternativa possível ao homem, mas não a única alternativa que conduz a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, as escrituras sagradas são absolutamente claras, tão claras quanto as vestes de Jesus no Monte da Transfiguração, de que só existe um caminho que leva para Deus, só existe um a quem você e eu devemos ouvir, é Cristo. Ele é o
Filho unigênito de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o único merecedor de toda a honra, glória e louvor, a quem você deve ouvir e seguir irrestritamente. Jesus não é mais um mensageiro numa longa linha de profetas como Moisés e Elias, não. Ele não é apenas um dentre muitos ditos porta-vozes de Deus. Maomé, o profeta do Islã, Siddhartha, o profeta do budismo, Allan Kardec, o profeta do espiritismo, Joseph Smith, o profeta do mormonismo, Ellen White, profetisa do adventismo, ou Charles Taze Russell, profeta dos testemunhos de Jeová. Não ouça eles, ouça Cristo, ouça o Rei, ouça Jesus. Ele é a revelação final da glória de Deus. É só Ele que você deve ouvir, mais ninguém. Meus irmãos, afirmar isso não é um ato de arrogância e soberba. Afirmar isso é um ato de extrema humildade. É humildemente reconhecer a autoridade final das Sagradas Escrituras. É curvar-se diante do Evangelho e dizer: é o Evangelho que determina as regras, é a palavra de Deus que diz quem devemos ouvir e seguir, não os homens, não este mundo. Arrogância e soberba é desafiar a palavra de Deus. Arrogância e soberba é dizer que a palavra de Deus está errada ou não pode dizer o que diz. Isso é a mais alta arrogância e soberba dos homens. Querer que a Bíblia se renda e se prostre às nossas sensibilidades e preferências religiosas. E por mais que a nossa sociedade possa nos taxar de intolerantes, politicamente incorretos, dizer que a ortodoxia cristã milenar ela é incorreta e intolerante, meus irmãos, rejeitar o cristianismo, rejeitar o evangelho é o maior ato de intolerância humana. É o maior ato de rebelião do ser humano. Dizer que a palavra de Deus está errada e nós estamos certos. Então, quem você diz que Jesus é? Já nos deparamos com essa pergunta antes, não? Semana passada. Quem dizemos que Jesus é? Mais um guru? Mais um profeta? Um ser iluminado tal qual Siddhartha, ou Maomé, ou Kardec? O maior psicólogo que já existiu, como muitos dizem, nas prateleiras das livrarias, o maior mestre, o maior empreendedor, o maior curandeiro, o maior coach espiritual que você jamais andou pela face da terra. Quem você diz que Jesus é? Quem a palavra diz que Ele é? Ele é o Filho de Deus em carne. Ele é a revelação final da glória de Deus. Ouçam-no, é o que diz a palavra de Deus. Você está ouvindo? Você está ouvindo atentamente o que Jesus diz na palavra dele? Você está se curvando à sua glória e à autoridade final da sua palavra, ou você está resistindo? Se você está ouvindo, você está seguindo o Rei da glória? Bem, se você não está ouvindo, ou se não tem ouvido atentamente até aqui, ouça, pelo amor de Deus, as próximas palavras vindas do Rei da glória. Já vimos quem Ele é, a transfiguração mostra isso muito claramente, mas a pergunta pendente é: o que Ele veio fazer? O que esse Rei, o que Deus veio fazer encarnado como um de nós? Porque Ele veio, porque Ele teve que vir, porque foi necessário que Ele viesse. Versículos 9 a 13 respondem: Ele veio executar a salvação e o juízo final de Deus, por meio da sua morte e ressurreição. Já vimos Jesus subindo o monte com os discípulos, agora Ele começa
a sua descida, no versículo 9. E nos versículos 9 e 10 nós vemos duas ações características no Evangelho de Marcos, uma de Jesus e a outra dos discípulos. Primeiro, Jesus. O que Jesus está fazendo de costumeiro aqui no versículo 9? Ele está mandando seus seguidores calarem a boca. Exatamente. Quietos, silêncio, nada. Agora coloque-se no lugar de Pedro, Tiago e João. Vocês viram Jesus glorificado. Vocês viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Sua língua não ficaria coçando para correr de volta para os outros discípulos? Você sair correndo aquele monte para contar para o mundo inteiro. O que você viu? E Jesus diz: quieto, calado. Tá. Até quando, Senhor? Até quando a gente não pode falar disso? Até quando temos que manter esse segredo? E pela primeira vez Jesus dá um horizonte, um limite para o silêncio deles. Enquanto desciam do monte, versículo 9, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque Jesus finalmente dá um horizonte, um prazo, essa lei da mordaça, essa lei do silêncio. Porque a glória da transfiguração, por mais gloriosa que tenha sido, foi apenas um vislumbre de algo maior que estava por vir. Lembre-se, estamos no meio da história, não chegamos no fim. A glória maior que nos aguarda no fim desse livro é a ressurreição, quando todos ficariam sabendo que Jesus venceu a morte, e o mundo, e o pecado, e Satanás. Jesus está aqui dando um tira-gosto, um vislumbre do que Ele está por fazer, prestes a fazer, creio eu, para que os discípulos pudessem suportar o que viria entre a transfiguração e a ressurreição. Por onde Jesus teria que passar, da transfiguração até a ressurreição, Ele teria que passar por outro monte, o Monte Calvário, onde daria a sua vida por nós. Se neste monte Ele foi transfigurado, no Monte Calvário Jesus seria desfigurado, para então ser glorificado, quando do terceiro dia Ele ressuscitou. Isso aqui é só uma preparação para o que está por vir. Mas como de costume, os discípulos não entenderam. Não entenderam. Como de costume, eles estão perdidos. Eles estão tentando entender que história é essa de ressurreição dos mortos. Versículo 10. Eles guardaram o assunto apenas entre si. Ok, decidiram, vamos obedecer, vamos ficar quietos. Mas eles discutiam entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Que história é essa de ressuscitar dos mortos? E por que eles estavam discutindo isso? Bem, eles provavelmente conheciam a promessa do profeta Daniel. No final do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, falava de uma grande ressurreição dos mortos, quando do fim da história, quando Deus viesse para encerrar a história, para acabar com a história, para julgar os povos, para salvar o seu povo e acabar com o sofrimento e acabar com a morte. Então, se Jesus é o rei, se Jesus é o Messias, por que Ele tem que sofrer? Por que Ele tem que morrer? Você está falando sobre a ressurreição dos mortos, o que sinaliza o fim da história. Então por que Ele tem que sofrer e morrer? É compreensível, não? A dúvida e a incerteza dos discípulos aqui. O que nos leva ao diálogo final deste relato, versículos 11 a 13. Jesus vai explicar então o porquê dele sofrer e morrer para depois ressuscitar.
Bem, quem fala primeiro são os discípulos, Pedro, Tiago e João, no versículo 11. Eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E de onde veio essa pergunta? E muito provavelmente, despertados pela presença de Elias com Jesus, eles entenderam que algo grande estava acontecendo. Porque você se lembra das palavras de Malaquias capítulo 4, que ouvimos mais cedo no culto? As últimas palavras do Antigo Testamento, o único outro lugar na Bíblia onde você encontra Moisés e Elias juntos, falavam que quando Elias viesse, seria o fim de papo, acabou. Deus chega, arruma a casa e termina a história. Bem, se você esqueceu, volte para Malaquias 4, versículos 4 a 6. É dessa promessa que os discípulos lembraram, muito provavelmente, que os mestres da lei recitavam. Eles esperavam que alguém viesse, que algo acontecesse antes do fim da história, envolvendo Elias. Disse Malaquias no capítulo 4, versículo 4: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É dessa promessa que os mestres da lei falavam. Foi a promessa a qual os discípulos lembraram também. Opa, Moisés estava ali. Opa, Elias também. Deve ter chegado a hora. Agora é a hora. Jesus vai acabar com essa história. Ele é o rei. Ele vai salvar o seu povo, vai acabar com os nossos inimigos. É isso, Jesus. Não é por isso que os mestres da lei dizem que Elias tinha que vir primeiro? E a resposta de Jesus é sim e não. Sim, mas não da maneira que vocês acham que essa história vai terminar. Marcos 9. Estamos chegando no fim. Como é que Jesus respondeu à pergunta dos discípulos? Versículo 12. Jesus respondeu: de fato, sim, Elias vem, ele vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Como assim? Elias já veio e foi rejeitado? Como assim? O fim já começou? E nós não sacamos? Sim. É isso que Marcos vem nos dizendo desde o primeiro capítulo deste evangelho, quando João Batista apareceu em cena, o mensageiro preparando o caminho para o rei. João Batista vindo como um novo Elias, para preparar o caminho, para restaurar os corações de Israel para o Senhor. Sim, Elias já veio, João Batista foi esse novo Elias. Mas o que fizeram com ele? Olha o que fizeram com Elias. Assim como Elias foi rejeitado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, João Batista foi rejeitado pelo rei Herodes e sua rainha Herodias. Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então, se trataram Elias, o mensageiro, assim, e se trataram João Batista assim, como é que tratariam o rei? Como é que tratariam Jesus? Como é que reagiriam à glória do rei? Da mesma forma. É isso que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras. Por isso que ele diz: porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo, conforme estava escrito, tudo escrito na palavra de Deus. Israel rejeitou Elias e rejeitou Moisés também. Lembre-se, rejeitaram desde o primeiro ao último profeta, rejeitaram todos. Moisés, a Elias e João Batista. Não rejeitariam o Rei da Glória, Jesus também?
Era necessário, disse Jesus, que ele fosse rejeitado, sofresse muitas coisas e fosse morto numa cruz. Mas há mais uma razão importantíssima, porque era necessário que Jesus sofresse numa cruz, e é esta. Pense comigo. Se Moisés e Elias, sendo homens falhos, viram a glória de Deus e não morreram, por que não morreram? E se Pedro, Tiago e João, homens tão falhos, se não mais falhos ainda que Moisés e Elias, viram a glória de Deus na pessoa de Jesus e não morreram, por que não morreram? A resposta é que Jesus Cristo, o glorioso Filho do Homem, é o mesmo que veio tomar sobre si a nossa maldição na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos adentrar os portais eternos de esplendor e nos apresentarmos diante da glória de Deus. Se Ele não fosse para a cruz, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, então a visão, o simples pensamento da glória de Deus seria tão ou mais apavorante para nós do que foi a visão da glória de Jesus para Pedro, Tiago e João, porque ninguém resistiria diante desse Rei da glória, se Ele mesmo não tivesse tomado sobre si o nosso castigo no Calvário. Por isso era necessário, por isso Ele precisava morrer, para que nós pudéssemos ter acesso de novo à presença da glória de Deus. Então deixe-me perguntar a todos aqui: quem neste lugar ousa aproximar-se e apresentar-se a Deus? Quem ousa aproximar-se e apresentar-se a Deus, o Rei da Glória? Bem, se você ainda não se aproximou, e se você ainda não se apresentou, saiba que um dia o Rei da Glória vem. Ele se aproximará, Ele se apresentará a todos nós, vindo sobre as nuvens com poder e glória, vestidos de esplendor e majestade, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Então, se você não se apresenta a Ele, Ele vem até você. Se você não se aproxima, Ele se aproximará de você, porque você não tem como fugir deste Rei. Um dia a sua glória virá e cobrirá a face da terra, como as águas cobrem a face do mar. Então apresente-se, aproxime-se ao Rei da Glória, renda-se aos seus pés, com temor e tremor, beijem o Filho, para que Ele não os consuma na sua ira. Mas esteja certo de se apresentar da maneira certa. Não venha trajando e se gabando da sua religião, da sua moralidade, dos seus feitos, das suas conquistas, do seu nome, da sua reputação. Venha tão somente pelos méritos dele e não dos seus. Aproxime-se e apresente-se ao Rei da Glória pelos méritos do Rei, crucificado, morto e ressurreto por mim e por você. Então, o que o relato da transfiguração nos ensinou hoje, de uma maneira muito bela, muito clara, muito direta. Quem é Jesus? Você sabe responder agora. Quem é Jesus? Ele é o glorioso Filho de Deus. E o que Ele veio fazer aqui entre nós? Ele veio antecipar o fim da história. Ele veio executar o juízo contra aqueles que o rejeitam, e salvação para aqueles que se rendem a Ele, aqueles que reconhecem sua morte e ressurreição em seu favor. Mas a pergunta que nos resta ao final desta noite é: bem, o que nós devemos fazer em resposta a este Rei, a este Senhor? Além do que já foi proposto,
Deixe-me dizer 3 últimas coisas, e com isso encerramos. Se Jesus é quem Ele é, e fez o que fez, o que eu e você devemos fazer primeiro? Ouçam. Ouçam. Este é o meu filho amado. Ouçam. Primeira coisa que este rei exige são os seus ouvidos. Ouça. Se o rei fala, ouça atentamente. E enquanto ele continuar falando, por meio desta palavra, continue ouvindo. Enquanto houver alguém pregando a palavra de Deus neste púlpito, ouça. Enquanto tivermos liberdade para ler este livro, ouça o livro. Enquanto tiver alguém falando deste rei, ouça. E enquanto você tiver ouvidos para ouvir e vida para viver, ouça este rei. Volte-se para a palavra de Deus, dia e noite, dia e noite. Porque Jesus é o rei mais glorioso do que poderíamos imaginar. E Ele é o redentor mais maravilhoso do que poderíamos merecer. Então quem ousaria virar as costas para este rei? Quem ousaria se fazer de surdo para a voz do rei, engavetando a sua palavra? Então ouça-o chamar nesta noite. Arrependa-se de novo, creia em mim de novo, siga-me de novo, obedeça-me de novo. Quando a jornada se tornar cansativa, dura, dolorosa, tanto quanto se tornaria para os discípulos, que teriam que tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Quando você se questionar e duvidar, será que eu sigo? Ouça de novo quem te chamou para segui-lo. Ouça a voz do rei e sigam. Ouça. Segundo, siga. De que adianta ouvir os conselhos de um médico se você não está disposto a seguir o que ele prescreve? Jesus não está aqui para dar conselhos. Ele é o rei, e o rei dá ordens. Você ouviu as ordens do rei? Obedeça às ordens do rei. Siga, ouça e siga. Ouça e siga. Siga-o para onde ele te levar, custe o que custar. Siga-o, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. E se você tiver alguma dúvida, lembre-se, ele tomou a cruz dele primeiro, para que você e eu tomássemos a nossa, para segui-lo. Ouça o rei, siga o rei e por fim, proclame o rei. Onde encontramos isso? Versículo 9. Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Ele exigiu silêncio até a ressurreição, mas não exigiu silêncio depois da ressurreição. Até a ressurreição, silêncio. A partir dela, fale, proclame, anuncie as glórias do rei. Não fique calado, não se cale, não se acanhe diante da glória dos homens. Glorifique a Deus, proclame o evangelho, deixe que os outros ouçam e vejam a glória do rei, pois essa é a ordem dele. Então proclame a Cristo, não se envergonhe do evangelho, pregue o evangelho com a mesma convicção que Pedro, quando ele escreveu anos depois sobre a sua experiência no Monte da Transfiguração. 2 Pedro 1, e com isso terminamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Anos depois, já no fim da sua vida, lembrando-se daquela experiência com Tiago e João, Pedro escreveu o seguinte, 2 Pedro 1,16: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse:
Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Do que Pedro está falando aqui? Da transfiguração, quando eles viram a glória e ouviram a glória. Então versículo 19: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, até Jesus voltar, até que a sua glória resplandeça como o sol do meio-dia, o que você faz com o Evangelho? Ouça o Evangelho, siga o Evangelho, proclame o Evangelho, leve a luz da candeia do Evangelho, deixe que ela ilumine as sombras e as trevas deste mundo, e que Cristo receba a glória em sua vida, e em todos que Ele chamar, pelo poder da cruz e pelo poder da sua ressurreição. Vamos orar. Senhor bendito, nós te louvamos pelo dia em que a luz da glória do Evangelho nasceu em nossos corações, quando pelo Teu Espírito, Senhor, nos fez enxergar a grandeza de Jesus Cristo, quando os nossos olhos foram desvendados para contemplar a Sua glória, glória como do Filho unigênito. Mas confessamos, Senhor, quanto este mundo quer nos ofuscar a vista, quanto as sombras e as trevas deste mundo querem nos desviar o olhar de Ti, mas que nós não desviemos o olhar de Cristo, que voltemos para Ele, o Rei da Glória, para ouvi-lo, para segui-lo e proclamá-lo, até o grande dia em que Ele voltará, sobre as nuvens com poder e glória. Ó Senhor, até aquele dia guarda-nos na fé, guarda-nos com a Tua palavra firme em nossas mãos, gravada em nossas mentes, fincada em nossos corações e na ponta dos nossos lábios, para proclamarmos alta voz que Jesus é o Rei da Glória, e somente nele há salvação para os nossos pecados. Ó Pai, se houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam ao Rei, que hoje, nesta noite, que esta noite seja uma noite gloriosa como aquela no monte, que a Tua glória venha conquistar esses corações para Ti, arrancando-os das sombras e das trevas deste mundo, transportando-os para o reino do Teu Filho amado. Que esta mesma glória venha dissipar as sombras das dúvidas e incertezas no coração dos Teus fiéis aqui, para que sigamos confiantes e convictos neste mundo, sem timidez, sem acanhamento, sem vergonha alguma, do Evangelho do nosso Rei glorioso Jesus Cristo. E que o Senhor venha frutificar a Tua palavra, que a Tua palavra proclamada aqui, que a Tua palavra proclamada a partir daqui não volte vazia, que ela gere frutos de arrependimento, fé e salvação em nossos lares, em nossas vizinhanças, em nossos trabalhos, em nossos locais de estudo e trabalho, onde quer que nós formos, que o brilho da glória de Cristo resplandeça mais e mais, atraindo os perdidos para Ti, pela Tua graça e para o louvor do Teu nome. Nós assim Te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém.